Então, galera, muito boa noite. Começando mais um treinamento com a Academia de Diamantes. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Alan Pease, baseado, né, no livro de Alan Pease, O Campeão de Vendas, Como se tornar um campeão de vendas. É um livro curto, tiro rápido, que já de cara te dá a direção do que ele quer dizer, do que ele quer falar, e vai te desenvolver muito sobre o marketing de rede, como ter armas, como ter técnicas para você conseguir ter mais fechamentos, né? E ter uma equipe crescendo aí de forma sólida. Então, vamos de parágrafo em parágrafo aqui para vocês entenderem, né? O primeiro módulo, os primeiros minutos são decisivos. Então, o que Alan Pease fala do livro? Que os primeiros 4 minutos definem a confiança. Quando você está numa negociação, você chegou para negociar com alguém, independente do que seja, é, por mais que o fechamento ele ocorre depois que você fez toda a apresentação, né? O início ele também é um fechamento, porque a primeira coisa que a pessoa precisa comprar é você. Se você tiver mal arrumado, se você tiver com o semblante fechado, se você estiver gaguejando muito, claro, se você for gago, tudo bem, passa, passa. Agora, se a pessoa percebe que você está gaguejando por nervosismo, isso significa que você não tem confiança no que você fala. Então, esses primeiros 4 minutos definem a confiança, né? Então, sua aparência, sua postura, seu sorriso conta muito. Então, se você já chega sorrindo, se você chega alegre, isso faz total diferença, tá? Para você vender, a venda às vezes começa antes de você falar. Eu não coloquei aqui, mas o livro ele me ensinou uma técnica que eu vou ensinar para vocês, que pra vocês terem noção. Eu revisando, eu nem vi essa parte, mas eu me lembro, olha que louco. Eu li esse livro que uns 5 anos atrás, acho que 6 anos atrás. É uma das técnicas que eu aplico até hoje. Ele, no livro, o Alan Pease ensina uma coisa. Quando você chegar em qualquer ambiente que você quer agradar alguém, chega sempre sorrindo. Isso talvez vocês já ouviram falar. Chega sempre sorrindo. Mas se o seu semblante às vezes está fechado, você pode estar sorrindo aquele sorriso falso. A pessoa fala, nossa, sorriso amarelo. Se você levantar a sobrancelha, prestem atenção. Um detalhe muda tudo. Se você levantar a sobrancelha e sorrir, você está falando diretamente com o inconsciente da pessoa que você é uma pessoa com um semblante alegre para frente e extrovertido. Então, de cara, a pessoa já compra você. Em 99% dos casos, a pessoa vai gostar de você. Como pode a pessoa não gostar de você depois de você fazer esse exercício? Ela conhecer alguém parecido com você que ela não goste. É o único jeito, que ela vai associar a imagem, o inconsciente dela vai falar, não gosta dessa pessoa. É o único jeito. Caso não, na maioria dos casos, ela vai gostar de você. Então, o exercício é, você vai levantar a sobrancelha, vai sorrir, é assim, ó. Oi, Lima, tudo bom? Beleza, Lima? Olá, meu amigo, boa tarde. Valeu, Seu Thiago. semblante já muda na hora. Então, levanta a sobrancelha e sorri. Olá, Lima! Esse exercício, tá? Quando eu falo de um livro de PNL, gente, normalmente todas as técnicas que eles passam é algo já estudado, cientificamente comprovado. Então, não estou falando nada que é um achômetro de Alan Pease, tá? É uma certeza que isso vai dar certo. Tá, e o Alan Pease também no livro ensina mais uma técnica. Ah, legal, o Lima já sabe que essa técnica funciona. Só que só vai funcionar para o Lima se ele treinar. E vai adiantar o Lima treinar na hora, no campo de batalha? Pode ser que sim, mas o bom soldado, ele se prepara antes. Então, sabe quem é seu melhor amigo para você treinar isso? O seu espelho. No próprio espelho já treina. Você chegar no ambiente com a sobrancelha levantada e com um sorriso. Olá! Oi! Boa tarde! Seja bem-vindo! Treina. Começa a treinar na frente do seu espelho.
Mais uma vez, isso vai fazer com que as pessoas comprem a sua imagem, comprem a sua pessoa como uma pessoa agradável, tá? Porque é normal, gente, nem todo dia a gente está num bom dia. Tem dia que a gente está no mau dia e tá tudo bem, todo mundo tem maus dias. Só que o profissional, ele tem técnicas para fazer com que isso passe despercebido, tá? Então, os primeiros minutos, eles contam muito, define se a pessoa vai ter confiança ou não em você. E você precisa ter estratégias para fazer que esses 4 primeiros minutos sejam minutos agradáveis para outra pessoa e para que ela compre a sua imagem. Então, fica esse exercício na selha, chegar sorrindo. Outra coisa, voz firme. Então, assim, outra coisa que você tem que treinar: bom dia, boa tarde, boa noite, para fora, com vibração, com entonação de voz. Bom dia, Lima! Aquele bom dia é forte. Bom dia, Areda! Bom dia, Val! Olá, Val, tudo bem? Bom dia! Para frente, para fora, soltando um bom dia. Não aquele para dentro. Bom dia, Val. Bom dia. Para dentro, sabe? Para dentro não inspira confiança, para fora. De preferência, se você estiver em movimento, andando em direção à pessoa. Bom dia, Lima! Já com a mão estendida. É muito forte, gente. Isso faz com que você melhore a primeira impressão. Que tem aquele ditado, né? A primeira impressão é aqui, fica, né? Então, se as Exatamente. pessoas vão ter uma boa primeira impressão sua ou não, depende também de você treinar ou não. Você pode treinar para isso. É não, Lema? Dá para treinar isso. Exatamente. Exatamente. E sem olhar para baixo, sempre com o nariz empinado, viu? Exatamente. Bom que você falou. Uma outra Boa técnica, performance, né? Uma boa uma outra, performance, né? uma outra técnica que eu peguei no livro também. Olhar no olho da pessoa, não para baixo. Nunca cumprimenta olhando para baixo. Então, sobrancelha para cima, sorriso no rosto e olho no olho. Olá, Lima, bom dia. Olho no olho, voz firme, Dia. falando para fora, soltando com entonação. Ah, Thiago, eu não falo com entonação. Legal, pode ser que não, mas treina para isso. Começa a treinar, tá bom? Começa a treinar que se treinar fica bom. Então treine para isso. Mesmo inseguro, transfira segurança, né, Tiago? Exatamente. Porque é treinado, você pode treinar, né? Se você está treinado, sai no automático, gente. Tem tanta coisa que a gente faz no automático, é tudo questão de treino, né? Módulo 2, linguagem corporal que vende. O corpo, ele fala mais que palavras. Evite posturas fechadas, inseguras. Então, evite não olhar no olho do cliente, evite olhar para baixo, evite ficar roendo unha, evite ficar, como fala? Batendo as unhas assim, né? Sim. Assim. Isso traz insegurança, né? Evite falar fino, traz insegurança. Falar para dentro, falar baixo, traz insegurança. Traz segurança você falar com convicção, com firmeza, né? E o que pode te ajudar muito é ler o corpo do cliente para entender o interesse dele ou não. Tem alguns detalhes que faz você saber se o cliente está totalmente desinteressado no seu negócio. Se o cliente estiver com braços cruzados, pode ser duas coisas. Primeira, frio. Se tiver frio, você ainda pode entender que ele está de braço cruzado porque ele está com frio. Ou isso é uma forma de segurança, proteção da pessoa, ou o inconsciente dela faz ela cruzar os braços, é como se ela estivesse se protegendo de algo que ela não está contente. Ou seja, aquele assunto não está legal para ela. Uma dica: o assunto não está bom. Às vezes você quer falar do produto e a pessoa não está aberta a falar do produto naquele momento.
ou você está falando da oportunidade, a pessoa não está aberta. Para na hora. Ela está de braço cruzado, para na hora. Muda o assunto, de preferência um assunto que tem interesse a ela, você perguntar algo dela, faz ela bater um papo com você, ela conversar com você. Ela começou a conversar e você pode voltar para o assunto de repente, ela vai estar num momento mais aberto para te ouvir. E aí sim você consegue transmitir a sua mensagem. Ó, você falar com uma pessoa que está com o inconsciente bloqueado para escutar aquilo, você pode falar a melhor coisa do mundo, ela não vai comprar. Você pode fazer a melhor promoção do mundo, ela não vai comprar. Por quê? O inconsciente dela mandou ela se proteger de você, ela se fechar. Então ela cruza os braços. Então a pessoa que está assim, ela está dizendo não. Mude um pouco o assunto, depois você pode voltar ao assunto no outro momento que ela esteja aberta para negócio. Naquele momento ela está fechada. O corpo mesmo está se fechando. Ó. Cruzou os braços, se fechou para negócio. Pode ser frio? Pode ser frio. Também já vi um detalhe. Tem pessoas que às vezes cruzam o braço, ela cruza assim, ó. Não que ela fica com o braço cruzado, ela coloca até as mãos aqui assim. Ela cruza e ela fica para frente assim, ó. Quando ela cruzar e ficar assim para frente, é que ela tá ultra concentrada no que você está falando. Aí também não tem a ver com ela tá fechada. Ela cruzar e colocar o corpo para frente significa que ela está super atenciosa ao que você está falando. Se ela cruzar e colocar o corpo para trás, é totalmente proteção. Cruzou assim, colocou o corpo para trás, o assunto está péssimo. Mude de assunto, tá bom? Ela está dizendo que ela não está aberta para negócios naquele momento. Tá, Thiago, mas tem sinais de interesse? Tem sinais de interesse. Como eu disse, se ela cruzar e colocar o corpo para frente, ela está interessada. Ou às vezes só dela colocar o corpo para frente, de alguma forma, significa que ela está interessada na sua oportunidade de negócio, tá? Uma outra coisa importante, quando a pessoa ela faz esse movimento aqui, ó, ela está conversando, ela está assim, isso significa o inconsciente dela está dizendo, eu estou confiante. A pessoa está dizendo que ela sente confiança. Pode ser confiança em você explicando aquilo, ou pode ser uma pessoa marrenta também. Ela é uma pessoa confiante, ela se sente confiante. E esse tipo de coisa, gente, eu vou falar para vocês, não tem a ver muito com o que a pessoa está pensando no momento. Às vezes o Lima tá lá assim, ó. Aí você fala, é que o Lima é arrogante. Não, é porque o inconsciente dele tá deixando ele confortável com a situação. Tá falando de um assunto que ele tá confiante no assunto, não é arrogância. É o inconsciente que faz o corpo dele agir daquela forma. E o corpo fala. Uma coisa que eu aprendi nesse livro, o corpo fala. E você precisa estar atento às coisas que o corpo está falando, tá bom? Ah, tem alguns outros também sobre a pessoa estar interessada. Por exemplo, quando a pessoa arregala mais os olhos para o que você está falando. Você está falando, ela arregala mais os olhos. Isso ela está dizendo, é porque a leitura dela sobre as situações, ela é uma pessoa visual. Então, ela vai querer estender a vista para enxergar melhor o que você está falando. Como também tem pessoas que são auditivas. Às vezes você está falando com ela e ela até, tipo assim, dobra assim não é que ela não está olhando para você às vezes, mas ela está assim, ó. É porque o campo da pessoa é o auditivo, então ela quer te escutar. Por isso ela inclina o ouvido para escutar melhor. E também um outro sinal de compra, que é o mais importante, vocês entenderam, o mais fácil até. Beleza, você está negociando um celular, uma suposição, e a pessoa ela quer tocar o celular. Isso é um sinal de interesse. São pessoas sinestésicas. São pessoas que quer tocar, quer sentir. Então, esse é um sinal de compra. Ah, mas deixa eu ver melhor, Thiago. Tó. Tá, Thiago, nem sempre eu vou conseguir distinguir se a pessoa ela é auditiva, visual ou sinestésica. Nem sempre. Quer uma dica? Dê um atendimento para atingir os três campos. Por exemplo, se eu estivesse negociando para a pessoa entrar no meu negócio, o que eu posso fazer? Meu, o pré-cadastro é gratuito. Vamos ver como que é o escritório virtual? Fala seu CPF aqui, ó. Eu começo a fazer com a pessoa. Se ela for do campo visual, ela vai gostar de já ver um escritório virtual no nome dela.
Isso já pode ajudar a colocar lá dentro. Eu posso pegar e falar assim, digita aí no notebook, pode digitar. Aí eu já estou atingindo o sinestésico, porque ele está tocando e está visualizando. E ao mesmo tempo eu estou falando. Então, pode começar assim, ó, você está sem equipe nenhuma, aí dentro do escritório virtual tem uma loja virtual. Nessa loja virtual você vai poder vender para qualquer lugar do Brasil. Imagina você mandando um link, fazendo uma venda para o Pará, você estando aqui em São Paulo, e essa pessoa do Pará te gerar R$ 100 de lucro. Pô, legal! Aí você já começa a trazer ela para dentro do negócio. Lembrando, uma palavra que ajuda muito dentro da propagação neurolinguística é você influenciar pessoas a fechar com você. Essa palavra aqui, ó, imagine. Gente, eu, se fosse você, eu escrevia e começava a praticar muito. Ó, você quer vender mais? Começa a montar frases com o início da palavra imagine. Por exemplo, Areda, imagina daqui a um ano você no palco da convenção lá subindo como Royal. Já pensou? Às vezes é no Atlântica Fest, você como Royal. Tudo porque você começou a ler o livro Como se tornar um campeão de vendas, aprendeu técnicas que você talvez sabia, mas estava no inconsciente incompetente, você trouxe para o consciente competente e começou a alavancar a sua rede assim de uma maneira absurda, numa velocidade maior do que já estava. Então, eu vou lá e faço a pessoa se imaginar numa boa situação. Sempre quando eu começo com a palavra imagine. Isso também existe uma técnica que chama criar ponte para o futuro, né? Esse é o nome da estratégia. Que eu trago a pessoa de onde ela está para o ponto futuro aonde ela quer chegar. E eu criei a ponte para o futuro. Depois que a pessoa saiu do ponto A para o ponto B, é muito difícil ela querer voltar para o ponto A. Ela começa a agir diferente. Principalmente se o ponto B for atrativo, for o que agrada a ela, né? Então, é muito, muito, muito importante você saber usar essas técnicas, que isso vai ajudar demais, né? Ó, o Wagner, criar uma ponte. Ó, o Wagner já está treinado. Não sei se ele falou antes ou depois de mim. Foi logo depois que você comentou, eu já coloquei aqui, fazer uma ponte. Isso, criar uma. Imagine, criar uma ponte. Então, a palavra imagine é sensacional. Principalmente em coisas sinestésicas. Você pega, dá o perfume na mão da pessoa, dá o perfume, aí fala, Wagner, borrifa aí. Aí o Wagner borrifa. Não, Wagner, cheira agora. Wagner, imagina você naquela festa, com esse perfume, você passando pelas pessoas, todo mundo falando, meu, tá aí um cara de atitude. Pensa no homem poderoso, esse Wagner. Você fala, dá uns 3 segundos sem falar nada, só fica olhando. Para ele imaginar. Ele pensou. É esse tipo de sensação que você quer transmitir ao usar um perfume? É batata, é isso. Legal, você vai querer. Até mesmo no post, né, Thiago? Até mesmo no post, você deixar uma frase lá escrita lá, para a pessoa imaginar ela utilizando algum tipo de perfume, ela já vai se ver utilizando esse perfume ou até mesmo comprando com você. Exatamente. Então, assim, criar ponte para o futuro é uma técnica extraordinária para você vender mais. Tem vendedor que não vende tão bem, às vezes, porque não sabe fazer o cliente sair do ponto A para o ponto B. E o ponto B é ele com o produto tendo uma ótima experiência. Esse é o ponto B. Então, você precisa trabalhar esse seu poder de convencimento. Ah, então, saímos do módulo 2, né? Vamos para o módulo 3. Comunicação que conquista. Use o tom de voz adequado e evite gírias. Então, eu até tinha comentado disso lá atrás, né? Para você até treinar. Às vezes, gente, você tem a voz fina e tudo bem, tudo certo, não tem problema. Mas uma coisa é a sua voz no dia a dia, outra coisa é a sua voz de trabalho. Na hora que você está vendendo algo, a firmeza da voz é diferente. Sabe aquele assunto que você domina? Quando você domina um assunto, você fala com mais convicção. A entonação da voz é diferente. É a sua mesma voz, mas com entonações diferentes. A sua entonação, por exemplo, eu conversando no dia a dia, minha entonação de voz é uma. Eu passando treinamento, minha entonação é outra. Vocês podem ver. Se falar comigo no dia a dia, uma entonação diferente de quando eu estou falando de algo aqui que eu domino. Eu estudei esse treinamento, né? Eu não venho aqui à toa sem estudar, porque a gente sabe como é.
Se você vem tentando improvisar, você vai passar vergonha. Então, é muito importante você estar pronto para passar confiança. Então, evitar gírias é importante, mas também até nisso tem um ponto, gente. Se você está falando, ó, agora à tarde mesmo, eu estava falando com um mano. Eu estava falando com um mano, querendo comprar perfume. Aí, de cara, ele mandou áudio. E aí, mano, mas o perfume é bom mesmo? Gente, Rapport. Já ouviu falar de Rapport? Isso também está no livro. Você precisa falar na mesma sintonia da pessoa. Você precisa criar um laço, uma conexão afetiva. E como que você faz isso? Você sendo semelhante. Tem dois métodos de você ser semelhante. Outra, você falar com o mesmo vocabulário, que talvez seja mais difícil para você falar com o mesmo vocabulário, que às vezes você fala com um cara que fala super bem o português, aí é difícil. Ou às vezes você fala com um cara da quebrada que fala uma gíria danada, aí é muito mais difícil também. Porém, existe uma técnica chamada parafrasear. O que seria parafrasear? Parafrasear é você repetir as palavras da pessoa sem que ela perceber que você está repetindo. Você pode repetir e jogar uma pergunta. Por exemplo, o Wagner chegou para mim. E aí, mano, da hora esse perfume aí, mas fixa mesmo ou isso aí é porcaria? Uma suposição. Aí eu chego. Pô, mano, o perfume não é porcaria, não. Pode confiar. Eu parafraseei duas palavras que ele falou. O mano e o perfume não é porcaria. Na verdade, foi três palavras. Por que você fazer isso? Porque você acaba entrando em rapport com a pessoa. Ou às vezes eu até repito a própria frase dele. Pô, amigo, né? Ele falou, mano, tem que falar, mano. Pô, mano, perfume, porcaria? Não, cara. Aí, primeiro eu repeti a frase dele, depois eu falo não. Senão eu nem estaria aqui comercializando para você. Eu já estou nesse mercado há 10 anos. Você acha que eu comercializando porcaria estaria 10 anos no mercado? Outra técnica de venda também. Acabei de aplicar sem explicar, mas vou explicar para vocês. Por mais que eu parafraseei ele para criar um rapport, depois eu fiz uma pergunta para que ele raciocinasse. E a minha pergunta, ela já tem um destino. Eu falei, eu estou há 10 anos no mercado, você acha que eu venderia porcaria? Quando eu falo que estou há 10 anos no mercado, uma pessoa que está há 10 anos no mercado, o que você entende? Para ela estar 10 anos, ela consegue enrolar a pessoa há 10 anos? Não consegue. Então, qualquer pessoa um pouquinho mais inteligente vai responder, não, pronto. Eu já tirei a desconfiança dele, aí eu volto para a negociação. Que é normal o cliente de cara já fazer uma pergunta, é até bom. É até bom quando o cliente é desconfiado, logo de cara ele te dá uma pedrada, né? Tipo, meu, isso aí é ruim, isso aí é porcaria. Então, eu acabei até cadastrando um rapaz. Falei algumas gírias com ele, papo vai, papo vem. Comecei a trazer para um outro linguajar, mais empresarial. No começo eu me igualei, depois eu trouxe para um linguajar mais empresarial e deu fechamento. Então, mas o que aconteceu? Rapport. Você saber se colocar no lugar do outro, como ele gostaria de ser atendido, como ele gostaria que você falasse com ele. E ele vai querer que você fale com ele no mesmo linguajar. Então, é importante. E você pode usar o parafraseamento, que é repetir a frase dele, né? Por exemplo, ó, esses dias eu fiz uma venda, o rapaz que até falou assim para mim desse jeito. Ah, Thiago, cara, tá difícil porque eu trabalho muito, são 2 empregos e eu sinto muita dor no corpo, cara. Aí eu falei, nossa, Kleber, você trabalha em 2 empregos e tem muita dor no corpo? Ele é isso. Eu fui lá e parafraseei a frase dele. Eu falei, ah, Kleber, só que eu coloquei o nome dele. Ah, Kleber, então quer dizer que você tem 2 empregos e você sente muita dor no corpo? E joguei com uma pergunta. Ele tipo, na cabeça dele, pô, o cara me entende. Eu falei, Kleber, e se eu te falasse que eu atuo com um produto revolucionário que tem 12 ativos? Ele chama Naturita, 12 ativos. Que ele vem tratando muitas pessoas que sentem dores. Se eu te falasse, te mostrasse que tem muitas pessoas satisfeitas com ele, eu tenho aqui um arsenal de depoimentos aqui. Você gostaria de adquirir? Ele, claro, pô. Falei, suas dores te incomodam mesmo? Ele, não, é sério, Thiago, tenho dor mesmo, incomoda. Olha lá, hein? Ele, não, se tiver mesmo, me mostra aí. Aí comecei a mostrar, ele, não, pode trazer. Então, o que aconteceu? Eu parafraseei a frase dele para a gente entrar em sintonia. E aí
E aí depois eu fiz uma pergunta de fechamento, que é uma pergunta importante para vocês anotar também. Se eu te dissesse que eu tenho um produto que trata essas dores, você adquiriria? Note, eu não coloco a pergunta, você compraria? Ela é agressiva. Ela é agressiva. Ah, você vai comprar? E aí, quer comprar? Não, mas adquirir não é mais suave. Se eu te disser, e eu usei uma outra técnica ainda, chamada se eu você. É uma técnica de gatilho de reciprocidade. Quando eu faço algo por você, você faz por mim. O inconsciente humano já está programado a responder que vai fazer algo por alguém que fez algo por ele. Está no automático. Isso é uma programação que vem de mil anos, milênios, né? Que passa de pai para filho, de geração em geração. O nosso inconsciente está programado para querer fazer algo por alguém que fez algo para a gente. E quando você usa a palavra, a frase, né? Se eu, você, isso se aplica a qualquer coisa. Wagner, se eu, junto com o nosso sistema de treinamento, te treinar, te capacitar para você ter o mesmo sucesso que a Areda está tendo, que o Lima está tendo, que o Thiago está tendo, você topa desenvolver a Atlântica Natural comigo? Com certeza, topo. Olha aí, gente. Técnica pura. Totalmente técnica. Se eu, você. Se eu, junto com nossos. Só que eu endossei aí o meu se eu, você. Eu não coloquei só eu, Thiago. Se eu, junto com o nosso sistema 1 de treinamento e capacitação, o mesmo que treinou e desenvolveu o Lima, a Areda, o Wagner, que está obtendo um enorme sucesso conosco, você toparia desenvolver esse negócio junto conosco? É uma ótima frase para você ir para o Fecha. É uma ótima frase. Principalmente se você é novato no negócio, se você está inseguro. Ah, Thiago, eu nem sou bronze ainda, eu estou inseguro para fechar alguém. Vai com essa frase. Se eu, junto com o nosso sistema de treinamento e capacitação, o mesmo que formou o Serginho Imperial, o mesmo que formou a Areda Diamante, o Lima Duplo Diamante, o Wagner Diamante, aí você pode até citar os nomes. De repente você está numa reunião onde tem mais pessoas, né? Onde formou o João Prata, o Ciclano Ouro. Você toparia desenvolver esse negócio conosco? Traz segurança e convicção, por quê? Você usou o seu e você e ainda colocou a aprovação social, que é outro gatilho mental. A aprovação social é outro gatilho mental. De você falar, é o mesmo sistema de treinamento que formou o Lima, que formou o Wagner, que formou a Areda. Gente, esse eu acho que é o melhor fechamento de todos que você pode fazer para fechar um cadastro. Se eu, você e aprovação social, tudo, duas técnicas na mesma frase. É muito forte. A probabilidade de você ganhar um sim é bem grande. Bem grande. Lembrando, técnica, gente, nenhuma é 100%, não tem como. Mas todas que a gente já aplica é porque a gente tem um índice de conversão enorme. Então, a gente não vem aqui passar treinamento para passar técnica meia boca. Não, é técnica forte, que funciona. Que vários líderes já aplicou e deu certo, tá bom? Aqui tá, fale com empatia e confiança, era mais ou menos disso que eu falei sobre o report, tá bom? Módulo 4, como gerar confiança imediata. As pessoas compram de quem confia. Construa report e conecte-se ao cliente. Ouça mais do que fala. Então, às vezes, você começar com uma pergunta é fundamental. Eu falei que eu fiz a venda, o que eu fiz? Parafraseei o cara e fiz uma pergunta. Eu, Kleber, se eu te apresentasse um produto assim, 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 você adquiriria? Aí ele, sim. Aí eu falei, conta um pouquinho mais da sua dor. Isso eu não tinha falado ainda. Eu conto, cara, eu sinto uma dor aqui, aí também tô sentindo dor aqui, é porque eu caí de moto, aí também dói meu ombro e tudo mais, não sei o que. Eu falei, você já fez alguma coisa para tratar? Ele já, estava dando certo, eu tive que parar porque ficou caro. O cara, quando começou a contar a história. E as pessoas adoram comprar de pessoas que as ouvem. Elas gostam de contar a história delas. E é o momento de você criar essa conexão. Então, você só vai fazer com que a pessoa fale se você fizer perguntas pertinentes, perguntas inteligentes. Então, faça perguntas sobre a situação da pessoa. Vamos supor, a pessoa está para entrar no negócio, está para entrar na Atlântica.
no começo do plano, tem aquela tela lá, que para mim é a tela mais importante. Depois que eu li esse livro aqui, Como se tornar campeão de vendas, para mim se tornou a tela mais importante. Aquela tela, o que é mais importante para você? Ter mais tempo livre, ter um negócio próprio, ter uma renda extra, ter mais liberdade, construir a aposentadoria. Você pegou a frase da pessoa, a pessoa falou assim: Thiago, para mim importante é construir a aposentadoria, uma aposentadoria digna. Legal. Bom, eu acredito que você falou isso não foi à toa. Você falou que pretende construir uma aposentadoria digna, porque, por exemplo, o meu pai é aposentado, a aposentadoria não é digna. Meus avós são aposentados e a aposentadoria não é digna. Eu acredito que fazendo o que você está fazendo hoje, trabalhando com o que você está trabalhando, com a renda que você tem, você vai se aposentar com 40% do que você recebe. É uma aposentadoria digna? O cara vai falar não. Com certeza o cara vai falar que não. Pô, Thiago, não, não é, cara. Tá. E se a gente juntos tiver um plano para construir uma outra renda, um outro tipo de aposentadoria, você topa, junto com o meu sistema de treinamento, capacitação, no qual formou o Lima, a Areda, o Júnior, o Ronaldo, o Adriano, você topa desenvolver com a gente para a gente construir a liberdade financeira, sua liberdade financeira, geográfica e, ao mesmo tempo, construir a sua aposentadoria. A frase que ele quer escutar é essa: a sua aposentadoria digna, que você de fato merece, você topa? É muito forte, porque eu estou pegando o motivo dele e estou colocando a favor dele. Se ele diz que não, ele está pegando o motivo dele contra ele. Gente, quem é que pega os seus motivos contra você? Pegou a visão? Então, aquela frase de início é a mais importante. Ó, o Juliano, um expert, o Juliano Rocha, nosso presidente, ele é um expert nisso. O Juliano já é que o Juliano, ele fala o que fazer, mas o Juliano não fala tanto de técnica. O Juliano, ele tem muita técnica. O Juliano ele tem muita técnica. Uma vez eu conversei com o Juliano, quando o Juliano era meu líder, falei: Juliano, eu estou fazendo um curso disso. O que você acha? Ele: cara, eu sou contra. Sério? Por quê? Cara, o pessoal vende um monte de curso e os caras que vendem o curso nunca ganhou dinheiro, nunca fez nada. Aí eu, poxa, é verdade isso que o Juliano tá falando. Se vocês for ver a maioria dos caras que vende curso, os caras nem são bons naquilo. Tipo assim, ele é até bom em te ensinar, mas ele nunca fez. Eu falei: poxa, o Juliano é ligeiro mesmo, ninguém enrola ele, não. Só que, quando eu conversava com o Juliano, e eu via o Juliano mostrando plano, que o Juliano ia mostrar plano, eu ficava só olhando. Meu, o Juliano, ele é técnica pura mostrando plano. Pura. Ele é muito técnico. Muito. Quem estudou e sabe de técnica fala: pô, o cara é bom. E aí eu confrontei ele. Eu falei: Juliano, você sabe que você usou técnica tal, 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 tal? Ele: não, cara. Eu só, tipo assim, de tanto fazer, de tanta experiência, de tanto conviver com o líder, você vai pegando um pouco de um, de outro, de outro, de outro, você vai moldando e vai aprendendo. Eu falei: poxa, cara, legal. O cara é muito bom, né? Só que ele, ao mesmo tempo, nunca fez um curso para aquilo, nunca fez PNL, ele nunca fez coach, nunca fez nada. Você vê que ele tem um monte de técnica de coach de PNL. E, inclusive, essa técnica de descobrir os motivos da pessoa, o Juliano fala muito disso. Eu pego o motivo do cara, entendo o motivo do cara, no plano inteiro eu falo do motivo do cara. Se o motivo do cara for muito fraco para ele desenvolver, eu até paro o plano. Meu, eu só queria um dinheirinho para mim tomar minha cerveja no final de semana. O que o Juliano faz? Fala: cara, fecha o notebook. Infelizmente, meu negócio não é para você. Ele não perde tempo com o cara. Por quê? O cara tem um motivo muito fraco. Pessoas com motivo muito fraco para rápido. Você vai lá, investe tempo, dinheiro, energia no cara e a pessoa para rápido. Quem já teve downline aqui que parou? Era motivo fraco, ou o cara não enxergou que ele poderia realizar os motivos dele aqui. Mas, normalmente, pessoas com motivos fracos. E vamos ser bem sinceros, olha que loucura que acontece. Isso é muito louco. O seu downline, antes dele ser downline, é o prospecto. Quando ele está com o prospecto, ele acha que você quer ganhar dinheiro em cima dele para cadastrar, concorda? O Wagner mostrando o plano para mim, ele está querendo ganhar dinheiro em cima de mim, porque tem um bônus de indicação direta lá. Olha o Wagner querendo tomar meu dinheiro. Só que, vamos ser bem sinceros, se você é um líder profissional, todo downline que entra com você, você investe mais nele do que ele mesmo
te dá de lucro. Vamos supor, você cadastrou alguém com R$ 80, você ganhou R$ 20 de lucro. Às vezes você se desloca da sua casa para ir para a casa dele para dar um treinamento, quanto que você gastou? Mais que 20. E o seu tempo que você foi lá? E todo o tempo que você dá treinamento, explica para ele as coisas, que você liga para ele, o tempo que você investe. Então, ou seja, de verdade, o bônus de indicação direta não paga, mesmo se for de R$ 400 lá, não paga o que você acaba investindo na pessoa. Principalmente uma pessoa que está com vontade de fazer. Pessoa que está com vontade de fazer, você acaba investindo muito mais. Ó, o Lima, uma vez, o Lima saiu daqui de São Paulo, pegou um ônibus, foram 5 horas de ônibus para ir, 5 horas para voltar, mais 1 hora de Uber para ir para a casa da moça e mais 1 hora de Uber para voltar da casa da moça, ou seja, era 6 horas para ir, 6 horas para voltar. Para uma downline que entrou num kit de R$ 300, Lima. Foi. R$ 300. Aí, quanto que o Lima gastou? Eu já até sei, ele nem fez conta, que se ele fizesse, ele não teria ido. Pode fazer conta. Não pode. Não. Ele não fez conta. Se ele fizesse, ele ia ver que ele investiu muito mais do que ganhou. Só que deu frutos, né, Lima? A moça está com a gente até hoje, né? Sim. Deu frutos. Então, tudo é questão disso. A gente acaba investindo mais de fato numa pessoa que está se desenvolvendo, que está querendo, do que o que você recebe, pelo menos de início. Aí a questão é, você está dando valor ao seu tempo? Essa é a questão. Você tá cadastrar todo mundo, eu não discordo. Tem que cadastrar todo mundo, mas você está investindo o seu tempo nas pessoas certas? As pessoas que você está indo na casa delas são as certas? As pessoas que você está abrindo live no Zoom e está doando seu tempo são as pessoas certas? As pessoas que você está fazendo caseira com elas são as pessoas certas? As pessoas que você está fazendo reunião a um, tomando café, são as pessoas certas? Essa é a questão. Então, o outro lado, pensar, você quer ganhar dinheiro de mim. Só que, de fato, para você formar um líder, você investe um bom dinheiro. Você não forma um líder assim fácil. Você investe um bom dinheiro. Não é tão doce, né? Então fica. Eu vou falar sério pra você, eu já cheguei a gastar R$ 8.000 com um lead, já cheguei a gastar 6, R$ 7.000 com outro lead, entendeu? Mas ela é lead hoje, né? E isso aí eu não fiz conta não, né? Entendeu? Nem posso fazer conta disso aí. Porque você tem que alvejar o que ele vai te trazer de retorno lá na frente. Não é algo imediato. E nada a curto prazo, é longo prazo, né? Claro, se o cara permanecer dentro do jogo, né? Se ele sair do jogo, os dois perdeu. Sim, Entendeu? Isso faz parte, né? sim, sim. Então, galera, é parar, pensar, refletir. Quando você reflete, tudo vai fazer sentido. Vamos ao próximo módulo, módulo 5, técnicas de fechamento. Feche naturalmente, com confiança. Use técnicas como escolha positiva e silêncio. Observe os sinais de compra do cliente. Então, assim, gente, no módulo anterior, escute mais. Tem pessoas que antes de você perguntar se a pessoa vai fechar, ela já deu dica. Por exemplo, no meio do plano, ela fala, mas eu posso escolher os produtos? O que ela está querendo dizer? Que ela quer entrar. Mas sabe o que você pode fazer? Se ela perguntar assim, eu posso escolher os produtos? Na hora você pode falar, beleza, Wagner. Se eu te der a opção de escolher, você fecha? Fecho. Quais você quer? Eu quero esse, esse, esse. Beleza. Bora passar o cartão. Vai ser no Pix? Como vai ser? Ali mesmo você já pode parar. Ali mesmo. Mas eu posso escolher os produtos? Mas vocês escolhem. Ou pode ser o contrário. Mas vocês já têm kits com os produtos mais vendidos? Tem um com o Natuos, que é o nosso campeão de vendas. Se eu conseguir ele para você já fecha? Eu já fecho. Então, beleza. Então, você vai pagando no Pix ou no cartão? Já vai para o fechamento. Não tem para que falar mais. Ali já é um sinal de compra. Então, você precisa estar atento aos sinais de compra, né? Outro sinal de compra, você está mostrando, o cara está lá, por exemplo, com perfume, espirrando perfume, ou está com a pasta de dente na mão, está lendo, está com o shampoo, aí pergunta para outra pessoa, mas o shampoo é bom mesmo?
Aí pergunta pro outro, meu, você usa esse creme dental? Uso. Sinal de compra. Pessoa que está interessada, perguntando sobre os produtos, sobre o negócio, é sinal que está querendo entrar. Então, você precisa estar atento a isso aí, para você já não perder o fio da meada. Eu conheci, gente, olha que engraçado. O meu primeiro treinamento de vendas, o primeiro treinamento de vendas da vida, quando eu trabalhava na joalheria, um cara falou assim, ó, tem vendedor que às vezes ele é muito bom e cria um ótimo rapport. Só que ele é tão ruim de fechamento que ele passa do ponto e perde a venda. Eu falei, isso é loucura, não faz sentido. Passou um tempo, eu virei gerente e tinha que administrar uma ótica. Na ótica eu tinha duas funcionárias. Uma senhorinha, muito experiente, e uma moça jovem, que criava um rapport absurdo com os clientes. Os clientes amavam ela. Todo mês, uma gerava o dobro do faturamento da outra. Adivinha quem gerava o dobro do faturamento? A senhorinha, a dona Liana. Não vou me esquecer dela. Dona Liana arregaçava de vender. Era uma das minhas melhores vendedoras lá. Ela só não vendia mais porque joia vendia mais que ótica. Porque se ela tivesse nas joias, ela acaba vendendo mais que as outras. Ela era curta, claro, rápida, objetiva. Técnica, tinha conhecimento do que ela vendia. Só que ela pegava o sinal de venda do cliente, ela já colocava o óculos, você vai querer assim, 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 tal, 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 esse é o preço. Dava as três opções, três orçamentos para o cliente, qual é o melhor para você? Esse, vai pagar no cartão no dinheiro. Ah, vou pagar no dinheiro, beleza. Fazia a comanda, pode passar no caixa. Uma segurança absurda. A outra fazia uma amizade. Todo mundo adorava ela. Era muito engraçado, ela recebia muito elogio. Era cliente que ligava para falar bem do atendimento dela. Meu, ela recebia muito elogio. Era absurdo o tanto de elogio que aquela moça recebia. Só que ela vendia metade da outra todo mês, porque passava do ponto. E outra, os atendimentos dela era muito demorado. Enquanto a Liana, ela fechava uma venda em 15 minutos, 20 no máximo, a outra ficava uma hora e meia com o cliente. Até por isso vendia menos também, porque ela perdia muito tempo. Mas porque, às vezes ela me chamava para fechar a venda com ela, eu era gerente dela, e eu mesmo ficava impaciente, tipo, dela falando, o cliente ia dando vários sinais de compra, eu atravessava, gente. Falava, não vou perder essa venda, não. Tá, então entendi. Então ele escolheu esse, né? E gostou disso. O que tá faltando para fechar mesmo é só isso, isso. Beleza, vamos lá no caixa. Já puxava e levava. Ela, nossa, Thiago, mas eu nem tinha tirado as medidas do cliente ainda. Não tem problema, amiga. Fecha primeiro, depois tira as medidas. Você quer ser quer fazer tudo e depois você perde a venda. Já aconteceu do cliente dela tá fechando, ela tá mó cara com o cliente, o telefone do cara tocar, aconteceu alguma situação ruim, ele, preciso ir embora, depois eu volto, o cara nunca mais voltou. O cara tava fechado praticamente. E ela perdeu o fio da meada. Então, é muito importante você pegar os sinais de compra e, teve um sinal de compra, vai pro fecha. Não perca tempo, não perca tempo. Muitos vendedores perdem vendas porque eles deixam passar do ponto, tá? Nunca deixe uma venda passar do ponto de venda que você corre risco de perder a venda. E quando eu falo de venda, fechar um cadastro é uma venda também, tá? Fechar um cadastro também é uma venda. Ah, módulo 6, lidando com objeções. Objeção é um sinal de interesse. Ó, tem muita gente que confunde objeção com rejeição. O que é rejeição? Quando alguém rejeita algo e ela não quer. Ela rejeita, ela não quer. Outra coisa, quando a pessoa fica fazendo perguntas, ela tem dúvidas. Uma objeção é uma dúvida. Por exemplo, se a pessoa fala assim, tá, mas já teve pessoas que já fizeram viagens com essa empresa? Ela está desconfiada, mas é uma objeção, não é uma rejeição. Diferentemente da pessoa falar assim, nunca que uma empresa vai pagar uma viagem. Eu que nem me envolvo nisso. Ela está rejeitando. Dá para consertar, porque a gente tem provas sociais disso? Dá para consertar. Mas normalmente é mais difícil fechar essa pessoa cética, porque é uma rejeição. Então, quando é uma objeção, ela vai estar fazendo perguntas para você. E
encare toda objeção como pergunta. Às vezes ela põe a dúvida dela, expõe a dúvida, e o bom vendedor, ele entende que uma dúvida é uma objeção. Aliás, que uma objeção, né, é uma pergunta, é uma dúvida que tem. Então, muito importante você entender como uma pergunta. Se você entendeu como uma pergunta, o que você vai fazer? Você vai responder. Então, muito importante você encarar todo e qualquer tipo de objeção como uma pergunta. Entenda, valide e responde com segurança. Tiago, como que eu vou validar uma objeção, uma pergunta? É uma coisa que eu faço muito, gente. Hoje mesmo eu tive um questionamento sobre isso, eu faço muito. Meu, tudo que eu tô com dúvida eu pergunto. Ó, qualquer grande líder, você pode, todos são assim, qualquer grande líder, vai um feedback para vocês. Ele pergunta 2, 3 vezes para ele entender uma questão de fato. Por mais que aparentemente ele deduziu, ele quer entender. Uma coisa é você deduzir, você pode deduzir errado, outra coisa é você entender. Então, você pergunta 2, 3, 4 vezes até você entender. Todo grande líder faz isso. Por mais que seja idiota a pergunta que você vai fazer, você pergunta para você entender, para que você possa responder com convicção, com segurança. Então, valide qualquer objeção, valide, pergunte, tire dúvida. Pessoa, mas uma suposição, tá? Mas paga a viagem mesmo? Duvido. Se eu te provar que várias pessoas já fizeram viagens com o Grupo ATL, inclusive eu, você topa desenvolver esse negócio comigo? Apliquei a técnica Se Eu Você e usei e comecei a perguntar para eles se permitir ver a validação de que é real aquele negócio. E aí sim, eu fui para a pergunta do Fecha. Você topa começar esse negócio comigo? Então, é muito importante a gente validar. E a validação é através de perguntas, tá bom? Você precisa entender para atender. Já escutaram essa frase? Entender para atender. Quem entende, atende. E atende bem. Precisa entender. Vendedor ruim faz pouca pergunta. Ou nem pergunta. Vendedor ruim. Vendedor ruim não faz pergunta. Vendedor bom faz boas perguntas. Formula boas perguntas para entender, para atender. Pegaram a visão? É assim que funciona. Transforme objeções em argumentos de venda. Por exemplo, se a pessoa fala assim, mas tem pessoas mesmo que ficou rico com multinível, eu falo assim, se eu te provar que tem, não uma, não duas, várias, posso te provar. Você fecha comigo? É só isso que te impede de começar? Só essa sua dúvida? Né? É só essa, Thiago. Então, se eu te provar, você fecha? Fecho. Beleza, tá dentro. Eu peguei a objeção, transformei no argumento dele comprar. Argumento de venda. Né? Por exemplo, a pessoa fala assim, Thiago, também tem um outro método. A pessoa fala, Thiago, eu só não desenvolvo esse negócio porque eu não tenho tempo. Transforma a objeção dele em argumento de venda. Mas, Wagner, me responde aí, cara. Você gosta de não ter tempo? Ele vai responder, não gosto, cara. Eu queria ter tempo. Legal, você queria ter tempo. E fazendo o que você faz hoje, você acredita que daqui 2 anos você vai estar com mais tempo ou menos tempo? Thiago, acredito que vou estar sem tempo ainda. Bom, então tem algo estranho aí, né, Wagner? Você falou que está sem tempo, que não gosta de ter tempo e que daqui 2 anos você vai estar sem tempo. Então, daqui 5 você vai estar sem tempo, daqui 10. Wagner, quando eu comecei esse negócio, eu também não tinha tempo. Por isso que eu te entendo, viu? O rapport é isso. Quando você fala que entende a pessoa, é muito forte. Melhor coisa. Mas seja sincero se você entender. Tá? Wagner, por isso que eu te entendo. E sabe o que eu pensei? Falei, olha, se eu continuar trabalhando onde eu trabalho, eu vou continuar cada dia mais sem tempo. Eu preciso fazer algo paralelo, me sacrificar pelo menos no começo agora, para mim desenvolver um outro modelo de negócio para que eu possa ter mais tempo. Porque eu clamo por tempo. Na época que eu comecei no marketing multinível, eu clamava por tempo. Eu não tinha, era gerente de uma joalheria, trabalhava às vezes 12 horas no dia, final de ano 16, 18 horas num dia. Vocês já viram isso? Gente, teve um dia que eu trabalhei 18 horas no dia. 18, de 24, eu trabalhei 18 horas. Tiago, como que alguém trabalha 18 horas? Simples. Eu fechei a loja,
Fui para um shopping que tava para inaugurar, eu ajudei o dono lá a cuidar das obras. Eu virei a madrugada lá com o cara que tava colando os tapetes, não vou me esquecer do cheiro de cola nunca mais. Aí chegou os móveis das vitrines, eu fiquei lá. Aí depois eu fui embora e tive que voltar para abrir a minha loja. Loucura, gente. 18 horas do dia. Então eu realmente não tinha tempo. E eu clamava por tempo. Então, se alguém fala esse argumento, às vezes você não, às vezes não queria repor com a sua pessoa, mas você pode falar, pô, tem um cara lá na Atlântica, o tal de Tiago Araújo, ele também é um cara que não tinha tempo. E sabe por que que ele decidiu fazer esse negócio? Porque ele não tinha tempo. Ele entendeu que se ele continuasse fazendo o que ele fazia, daqui 5, 10 anos ele ia estar mais sem tempo ainda. Então, por isso ele resolveu, em paralelo, sacrificar um pouquinho a mais das horas dele, uma, duas por dia, para desenvolver um negócio para que ele pudesse ter tempo. E sabe o que acontece hoje? Hoje ele escolhe dar um treinamento 10 da noite, porque ele gosta desse horário. Hoje ele escolhe, por exemplo, levar a filha no parquinho meio-dia, como eu levei hoje minha filha no parque. Hoje ele escolhe, às vezes numa segunda-feira, já levei minha filha no parque segunda-feira. Como também eu estou em obras tô construindo uma casa. Também, às vezes, eu escolho, às vezes, 3 da tarde eu estou lá vendo o que os pedreiros estão fazendo, às vezes eu escolho 10 da manhã. Esses dias eu fui lá 8 horas para ver se eles estavam chegando cedo mesmo. Eu tenho poder de escolha. Se eu tivesse trabalhando na Casa das Alianças, eu teria esse poder de escolha? Não. Eu tenho o poder de escolha de 5 horas da tarde ir numa loja comprar os móveis, comprar piso e eu ia escolher. Como eu também posso ir 10 da manhã, meio-dia, eu posso ir 3 da tarde, eu faço minha agenda. Isso não significa que eu não trabalho muito. Quem me conhece sabe que eu trabalho muito. Mas eu tive o poder de escolha, né? Por quê? Porque hoje eu tenho tempo. Então, transforma objeções em argumentos, gente. E às vezes não precisa ser necessariamente o seu argumento. Às vezes você pode pegar o exemplo de alguém. Por exemplo, às vezes o cara fala, ah, não, mas eu já trabalho com representação comercial, cara. Eu não tenho tempo para nada. Eu falo, nossa, que legal, cara. Tem um cara lá na nossa empresa chamado Wagner Ferreira. O Wagner, quando ele começou, ele trabalhava com representação comercial e mal tinha tempo. Só que o Wagner entendeu o seguinte, que o salário que se paga para representação comercial é baixo, pagava as contas dele, legal, mas ele precisava de uma renda a mais e ele precisava desenvolver um outro negócio para que o dia de amanhã ele pudesse ter mais tempo. Você acredita que esses dias esse tal de Wagner Ferreira estava num cruzeiro marítimo, ficou quase uma semana lá comigo, pô? Hoje esse cara tem mais tempo. Esse cara vai comigo agora para um próximo resort. É forte, hein? Às vezes eu não usei meu exemplo, usei o exemplo de outra pessoa, tá? Módulo 7. A importância do pós-venda. O atendimento continua após a venda. Mantenha contato com o seu cliente, né? Envie novidades. Então, gente, eu já falei para várias pessoas, lista de transmissão com cliente, lista de transmissão com prospecto, lista de transmissão. Tiago, o que que eu preciso para ter uma lista de transmissão bem-sucedida? Você precisa ter o contato da pessoa salvo e que ela tenha o seu contato salvo. Assim as informações vão chegar, uma única postagem sua chega para diversas pessoas ao mesmo tempo. Muito importante você trabalhar com lista de transmissão. Ficou uma dica poderosa para vocês, para que vocês possam passar novidade. Por incrível que pareça, tenho pessoas aqui que não estão na minha lista de transmissão. Hoje, 2 prospectos me procuraram porque viram a postagem do Nanoxenol, né? Nanoxenol. Eu estou até olhando para ela aqui, a Andrea e o Kleber me procuraram. Ah, e o Gustavo. 3 pessoas me procuraram para saber um pouco mais sobre um produto. E aí, falando nisso, eu mal dei o feedback para o Gustavo. Daqui a pouco eu vou passar. Não seja por isso, não. Muito importante você acompanhar a pessoa que já comprou com você, que já fez uma aquisição com você. Ela pode virar um cadastrado. Às vezes ela comprou, naquela compra ela adquiriu crença, ela vai se cadastrar para adquirir mais produto. Às vezes ela não vai se cadastrar, mas vai recomprar o mesmo produto de você ou vai recomprar outros produtos, né? Tiago, eu estou inseguro para falar com uma pessoa que já comprou comigo, às vezes ele comprou uma semana atrás. Eu mando uma postagem desse jeito aqui, ó. Wagner, eu sei que você comprou recentemente um produto comigo, mas deixa eu te falar, eu tô com um produto aqui que está abençoando pessoas a ter uma visão melhor, cara.
ele chama a Television, da nossa empresa, e de repente você conhece alguém que está precisando de um produto desse. Se você puder indicar, eu fico muito grato. Inclusive, tem recompensas para as próximas compras de pessoas que me indicam clientes. Estou te mandando material desse produto, e vou lá e mando um monte de material para ele. Possa ser que o Wagner nem dê atenção. Possa ser que o Wagner adora aquilo e queira ele mesmo comprar. Ou possa ser que ele me indique alguém. Acabei de receber um feedback agora à noite do Television, da Tamires, lá de Pernambuco. Falou que o pai dela estava... Não, perdão, foi a Vanessa. Vanessa de Pernambuco, que é da rede da Tamires. Ela falou que o pai dela estava com um problema sério de vista, cada vez piorando mais. E o quadro que estava cada dia pior, depois que ela começou a tomar o Television, acabou o primeiro agora, inclusive ela já pediu mais dois. Ela falou que ele já está enxergando bem melhor. Tanto que ela já comprou mais dois. Então, os nossos produtos, eles falam por si só, né? Então, é importante você manter o contato com o cliente para que você possa indicar mais e mais produtos para ele ou até pedir indicação. Gente, bons consultores, bons líderes que vão cadastrar muitas pessoas, pedem uma indicação. Você vai cadastrar muita gente através de pedir indicação. Hoje eu fiquei 1 hora no telefone com um rapaz de BH, que ele foi indicação de uma lead minha que nem entrou ainda. Ela nem entrou. Porque eu falei para ela, meu, quem que você conhece que gostaria de desenvolver um trabalho comigo que já tem experiência no mercado? De repente eu posso já cadastrar e colocar na sua equipe. Eu mandei desse jeito numa lista de transmissão. Ela mandou meu contato pro cara, o cara falou, posso te ligar? Eu falei, posso. Ele, cara, acabei de cair numa pirâmide financeira, tô envergonhado, pô, tenho 60 anos, fui diamante de empresa A, empresa B. Ele falou que a empresa, como que é? Açaí, o que é o nome da pirâmide que ele saiu? Açaí Primer. Olha o nome da pirâmide. Tô com vergonha, eu não posso mais errar, preciso de uma empresa séria, manda todo o material da sua empresa. Calma, amigo, vou te ligar, fica tranquilo. Ficamos 1 hora no telefone. O cara vai se cadastrar. Abaixo dela, hein? Que traz mais segurança para ela, né? Já um líder já entrando na rede dela. Então, gente, é muito importante você pedir indicações, tá? Líderes costumam sempre pedir indicações. Ó, fica uma frase para você, ó. Pessoas conhecem pessoas. E eu que desenvolvo multinível, preciso conhecê-las. Pessoas conhecem pessoas. E eu preciso conhecê-las. Então, às vezes tem tanta gente na sua rede que conhece tanta gente boa para fazer, só que essa pessoa que conhece a pessoa boa para fazer, ela é insegura para chamar essa pessoa. Mas o Lima não é inseguro para chamar, a Areda não é, o Wagner não é, o Thiago não é, a Márcia não é, a Val não é, a Laide não é, a Eliette não é. Nós não somos inseguros. Bora chamar essa galera. A Lili não é, o Vitor não é. O que está faltando para a gente falar com essas pessoas? Às vezes é só indicação, gente. Só indicação. Só isso. Tá? E finalizamos, né, nosso treinamento, aqui a primeira parte do treinamento, que a gente continua agora. Agora eu vou deixar o chat aberto. Sobre esse treinamento, gente, tem dúvida, tem perguntas, ou, lógico, eu não consegui ser completo no treinamento, e tinha várias outras coisas para falar. Ou nossos líderes aí, que estavam acompanhando, que já tem conhecimento da área, PNL, alguma coisa, quer passar mais dicas, mais sugestões, fica à vontade. Esse é o momento, tá bom? Então, perguntas e direcionamentos sobre o tema estão liberados agora. Enquanto isso, eu estou tomando minha aguinha aqui. Alguém quer passar alguma dica de alguma... Vamos lá, ó. Sempre tem boas frases de fechamento, frases que são persuasivas. Você tem alguma boa frase de fechamento? Pode digitar, pode falar, alguma frase persuasiva para fazer a pessoa fechar negócio. Pix ou cartão? É ótimo essa, Pix ou cartão. É ou. Uma técnica que eu nem falei assim, mas é uma técnica muito poderosa de venda, né, Arida? A técnica ou. Você dá o controle da pessoa poder escolher.
dentro das opções que você deu. Na verdade, quem está no real controle é você. A pessoa fica com a falsa sensação de que ela está no controle. Pix ou cartão? Como você quer fechar? Muito bom, Arina. Técnica ou. E ela se aplica a tudo. Eu vou apresentar um plano para a pessoa. Areda, para você seria melhor a gente bater um papo sobre esse negócio agora? Posso te ligar agora? Ou é melhor eu te ligar amanhã pela manhã? Ela vai dizer. Ah, Thiago, já liga agora. Legal, já pega meu telefone e liga. Foi o que aconteceu com o rapaz. O rapaz estava falando, querendo saber. Eu falei, mas amigo, me diga uma coisa. Eu vou entrar numa reunião daqui meia hora. Você prefere que eu te ligue agora, que eu tô com tempo agora? Ou você quer que eu te ligue no final da tarde? Ele, não, pode ligar agora. Peguei o telefone e liguei. Ficamos uma hora se falando. Tiago, achei fantástico. Eu não tinha lido esse livro ainda. Eu acho que eu uso muita coisa assim de PNL, mas muitas coisas eu uso instintivamente. Só tem uma coisa que eu não uso instintivamente, e eu uso há muitos anos, antes dos anos 90, né? Eu tive imobiliária. Então, para imobiliária, saber se uma pessoa, por exemplo, é sinestésica, se ela é auditiva ou se ela é visual, é crucial. Porque você não vai levar uma pessoa num apartamento que está todo para reformar, quebrado, com vazamento, para uma pessoa visual. Você não vai levar uma pessoa que é sinestésica num apartamento que é muito apertado, que não tem conforto, que não vai caber um bom sofá, uma boa cama. Então, para imóveis, isso é assim, é imprescindível. Então, eu sempre usei. E existe sempre o olhar. Então, assim, quando a pessoa ela chega para você, ela entra assim, já olhando para cima, normalmente ele é visual. Então, ela vai, quando, assim, geralmente a pessoa, para agir, ela olha para um lado e para pensar, ela olha para o outro. E você pode estar percebendo isso e entendendo qual dos três ela é. O qual dos três é mais forte. É isso que vocês têm que entender. Uma pessoa, ela vai ter, se vocês aplicarem testes, e tem testes maravilhosos, ela vai ser um pouco sinestésica, um pouco visual e, por exemplo, mais auditiva. O certo é ela ter um equilíbrio entre os três. Mas, por exemplo, o visual, ele olha para cima e ele pensa para baixo. O auditivo, eu estou aqui tentando lembrar, é que eu acho que eu sou auditiva, mas eu só acho, né? Não sei. Eu penso para a direita e ajo para a esquerda. Então, se eu tiver certo, aí, por exemplo, o sinestésico, ele pensa, ele vai olhar para baixo, assim, para a esquerda, para pensar, e para agir com você, ele vai agir para a direita. Então, depois eu passo certinho, mas existe essa regra. Então, você só conversando com a pessoa, você percebendo como ela pensa e o lado que ela age, você sabe qual dos três ela é. Você já sabe exatamente o que oferecer, porque você já detecta na hora. Verdade, Arida, muito, muito bom. Esse tema é amplo e ele é sensacional. Pode tornar você um super ser humano em termos de fechamento. Inclusive, se você identificar qual o campo da pessoa, por exemplo, se ela é visual, até a frase que você vai começar tem que ser diferente. Se ela é visual, a frase você começa assim, ó. Areda, veja isso aqui. É, é, às vezes não é tão importante que ela olhe aquilo, mas eu falo, Areda, meu, veja isso aqui. Se ela é sinestésica, eu falo, meu, sinta isso aqui. Olha, sinta a energia do ambiente, sinta a textura do produto, sinta a embalagem. O sinestésico é de sentir. Sinta O o aroma visual, desses óleos essenciais. isso, exatamente. Então, até o modo de comunicação, as palavras que você vai se comunicar, se você conseguir identificar o campo da pessoa, ajuda demais. Então, até a frase inicial você pode mudar, né? Então, se ela for sinestésica, você vai falar sinta. Se ela for visual, você vai falar veja. E se ela for auditivo, escuta. Você fala assim, meu, ó, presta atenção. Por exemplo, vou vender um produto de uma madeira. Meu, escuta, ó, madeira maciça. Madeira maciça, tá escutando? Você está falando com o campo de, de determinação onde a pessoa toma decisão, que é o campo auditivo. Então, toda a sua linguagem é voltada ao campo dela, visual, auditivo ou sinestésico. Para quem, mais uma vez, quem não sabe, sinestésico é o de tocar, o de sentir. O visual de olhar e o auditivo de escutar. Se você identificou qual é o campo da pessoa, você pode usar isso a seu favor e toda frase você começar, se é sinestésico, sinta,
Se ele é auditivo, escute, e se ele é visual, veja. Você sempre vai aplicar isso e vai dar muito bom. Obrigado, Areda, por falar isso aí. Fez eu até lembrar dessa parte aqui. Quer agregar mais algo nesse tema, Areda? Não, acabei por aqui, perfeito. E assim, vou acrescentar essas palavras que você está falando, porque eu sempre percebi só a forma como que a pessoa olha, mas eu não fechava com essas palavras que você está falando. Perfeito, maravilhoso. Bom demais, tá vendo? Vivendo e aprendendo. A gente vai sempre. E isso eu aprendi na época da Casa das Alianças, gente. Foi bom lá, viu? Aprendi bastante coisa lá. Ah, até estava vendo aqui, ó, tem um treinamentinho sobre isso daqui, sobre auditivo, visual e sinestésico. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente pode falar. Hum, aqui também tem assim, ó, por exemplo, você está em uma venda no auditivo, você pode falar, vou te explicar como funciona. Que a pessoa ela vai estar escutando, né? Vou te explicar. No visual, você pode falar assim, ó, deixa eu te mostrar esse gráfico. Então, você vai mostrar telas, porque ele gosta de ver telas, o visual, né? Já o sinestésico, você fala assim, teste esse produto comigo. Então, o sinestésico sempre vai ter que ter produto atrelado. O visual, as telas de apresentação são fundamentais. Já o auditivo, o que você fala é o mais importante. E tem pessoas que eu já conheci, Areda, que é mais do que um campo, sabia? Não, com certeza. Eu, por exemplo, sempre me senti assim, auditiva, né? Mas às vezes que eu faço teste, dá como se eu fosse visual, por exemplo, mas eu me considero auditiva. Olha, eu já atendi clientes ali identificando. Hoje faz bastante tempo que eu não estudo sobre isso, então posso falar que não tô no meu ápice, né? Mas tinha época que eu identificava rapidinho, eu ficava já olhando para identificar rápido e poder já trabalhar a linguagem certa do cliente. E aí eu ficava confuso, pô, esse cliente é sinestésico e ao mesmo tempo ele é auditivo. Aí eu falava, vou atingir os dois campos. E já criava uma linguagem exatamente para atingir os dois campos e dava venda. Eu não digo nem que a pessoa, no caso, não é que ela tem os dois campos, tem pessoas que elas são bem equilibradas aos três campos, e às vezes ela tem mais dois campos mais fortes, predominante, e um menor, entendeu? Eu vejo assim, né? Porque, na verdade, a gente tem os três campos, é que tem um que predomina, e pode ter num momento que dois estão predominando. Sim, sim. Na verdade, a gente tem um pouquinho de cada campo, né? Só que, de fato, na PNL fala que todo mundo tem um mais predominante, né? E como a Lida muito bem falou, tem pessoas que têm, às vezes, dois mais predominantes, né? A Márcia Ferreira falou dicas maravilhosas, tá gostando? A Berenice perguntou: na PNL existe pessoas com pensamentos mais lógicos? Ah, vou te Acho que responder. seriam os auditivos, né? É, os auditivos são pessoas com pensamentos mais lógicos. Muito bem respondido, ali. Ele vai querer ser convencido mais por explicação. O plano matemático, para quem que você vai mostrar o plano matemático detalhadamente? Para o auditivo. E os gráficos dele para o visual. E as viagens toda, a delícia que é e tudo mais, para os sinestésicos. E aí, quando você estiver mostrando a viagem, você fala assim, meu, sente a energia daquele ambiente. Imagina você lá naquela piscina. Não, imagina você, meu, com aquela galera na beira da piscina, tomando água de coco. Sente só a energia, olha o ambiente. Aquele vento batendo, gostoso, aquele calorzão.
E aí você vai trabalhando o sinestésico com sensações, né? O negócio dele é sentir. Ah, Berenice, já imaginei porque meu predominante é sinestésica. Galera, esse é um assunto que eu vou falar para vocês, ó. Se existe uma área que dá para ganhar muito dinheiro, é a área de venda, gente. Se vocês olhar, as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo trabalham com vendas, porque tudo é venda. Se vocês se aperfeiçoarem em venda cada dia mais e mais e mais e mais, quanto melhor você se torna, mais fácil o mundo fica para você. Então, qual que é o foco? Você se desenvolver. Quer investir em algo? Investe em você. Ganha dinheiro? Investe em você. Um curso, um treinamento, um livro de preferência. Um livro. É a forma mais barata de você pegar um conhecimento absurdo. E treinamentos, como a Academia de Diamante, né? Academia de Diamante também vem aqui para somar bastante. Eu costumo falar que quem não gosta de vender, não gosta de dinheiro. Exatamente. Uma das áreas que mais se ganha dinheiro é onde, Lima? A venda. Tudo é venda, né, Thiago? Tudo é venda. Na verdade, você já se vende. Qualquer coisa que você fala para alguém de bom, tá vendendo. Tá vendendo ideia, tá vendendo, sabe, o seu tempo, tá vendendo tudo. Entendeu? Aqui, ó. Você tá se vendendo para nós agora de noite, né? Levando aprendizado, mas tá vendendo ideia, vendendo técnica, entendeu? Pondo coisa na cabeça, para no imaginário da pessoa, né? Entendeu? Porque quando a gente apresenta algo para alguém que fala assim, sinta, se imagine, você está pondo algo na imaginação daquela pessoa, na mente, para ele se imaginar onde ele pode estar, onde ele pode conquistar e etc, etc. Tudo funciona dessa forma, entendeu? Muito Muito top. bem falado. Então, bem mesmo. A Rosana, cite o nome dos livros novamente para a leitura. Esse treinamento foi baseado no livro de Alan Pease, Como se tornar um campeão de vendas, é o nome do livro. Como se tornar um campeão de vendas. A Berenice, Mas, você já ouviu falar do professor Hélio Couto, o mestre da PNL? Olha, para ser bem sincero, Berenice, assim, eu estudei muito PNL na época que eu trabalhava como gerente de loja. Depois disso, eu comecei a ir muito detalhado para o marketing de rede, sabe? Não abri tanto para pessoas de fora. Eu fico mais focado aqui. O Juliano mesmo foi o cara que me abriu a mente. Ele falou assim, porque tem tanto cara bom aí fora que sabe treinar, mas o cara nunca realizou nada, que você tem que tomar muito cuidado com quem você estuda. Não estou nem falando que é o caso desse Hélio, tá? Então, por isso cara, eu me fechei bastante. Que nem, vou ser bem sincero para vocês. Entre você fazer um treinamento aí, com o Pablo Marçal sobre PNL e pegar esse treinamento nosso aqui, que é baseado no livro de multinível, por um líder que tem resultado de multinível, é muito melhor você ver meu treinamento. Ah, Thiago, você está querendo dizer que você é melhor que o Pablo Marçal? Não, em nenhum momento eu disse isso. Não, Sim, sim, mas se sim. baseando em marketing multinível, sim. ô Tiago, e para algumas pessoas sabem aí na sala, eu nunca estudei esse livro, tá? Mas assim, a venda, ela é tudo. Venda é venda, né? E por falar em venda, não sei se algumas pessoas já sabem, eu cheguei a falar para você que eu já fui campeão de venda, né? Já comentou. E aqui tem medalha de campeão, ó. Vital Flex, só não é fraco, não. E não é fácil, não, trabalhando nessa empresa, né? Me fala aí quanto que era o valor dos produtos que você vendia, ô Lima. 40 mil, 50 mil, 30 mil, era disso aí. Você vendeu, fazer uma venda de 68 mil por cliente, quando uma Corolla, na época que ela foi fabricada, não custava nem isso. Eu cheguei a vender um produto para um cliente por 68 mil lá na Cardoso de Almeida, na Pompeia. Quem foi a minha cliente? Uma amiga, uma juíza, cliente de um fisioterapeuta do Clube do Palmeiras, entendeu? Foi uma briga, né? Porque ela era juíza no Fórum Praça João Mendes e o marido dela era delegado do Procon. E na hora de pagar, os dois quase se pegam dentro de casa. O cara pulou de lá, como você vai pagar 68 mil num aparelho terapêutico para dormir
E a troca do seu carro, como é que fica? Ela falou, o carro eu troco depois, mas aqui eu entendi tudo. E outra, quem está indicando o aparelho para nós, quem é? Nosso fisioterapeuta, né? Então, tem, tem eficaz e etc, etc. E a venda aconteceu. Mas só vendi para ela só não, vendi para muita gente, né? Cheguei a fazer R$ 200 mil de venda num dia, entendeu? Porque o produto entrega resultado, era um produto de alto impacto. Só que assim, né? O cara comprar um aparelho daquele, eu tenho um aqui em casa, mas você será você. Tinha que ser doido, entendeu? É bom? É. Ele, quando você pensa nele, ele parece que já tá te convidando para dormir, viu? Entendeu? Você gosta de dormir cedo, né, Lima? É, dá até sono, vou negar pra você, ó. Pensei nele, já começou a dar moleza no corpo, E bem que você Eu tá entendeu? sempre falando, viu, digo Lima? que Eu tenho um quem vende também. colchão Não, vende Wagner qualquer tá aí, coisa. cara. É realmente, Wagner, eu fui campeão em 2015, Wagner, entendeu? Foi aquele festado. Eu tenho medalha de campeão, tenho 9 troféus. Eu fiquei em vários lugares. Eu tenho uma águia de ouro, entendeu? Eu ganhei da Lipoflex. Ixi, eu regacei, mano. Então, assim, é aquele negócio. O produto bom, outra coisa, muito foco. Tava tendo resultado na venda, então assim, eu vendia todo dia, todo dia. Eu nunca entrei na casa de um cliente para não sair com a nota do pedido tirado, entendeu? Sempre, vendi muito, vendi de verdade. Ainda até hoje tem gente que pergunta, mano, como você conseguiu vender tanto daquele jeito? Eu não sei, eu falei, acho que foi Deus. Mas foi muito bom, viu? Foi muito bom mesmo, de verdade. Os treinamentos lá é Então, fortíssimo também, né, Lima? Aprendeu muito, né? os treinamentos lá é pesado, cara. Lá a gente fazia aplicava muito treinamento, muito curso que as empresas de marketing livre não aplicam. Eles aplicam, sabe, assim, imersão, tá? Um dia só não. Lá fazia curso, 3, 4 dias, curso fechado em clube, lá no KBU, entendeu? Era curso pesado, era Daimo Treino, Master Treino, Ultrapassando o Limite com o Rodrigo Cardoso, curso ouro foi o curso mais foi errado que eu já fiz na minha vida com um japonês, veio lá do Japão dar o curso aqui no Brasil. Eu fazia o curso, você dormia poucas horas de dia e o curso era a noite inteira, cara. Era ligado. Você não podia cochilar, não, que tinha um cara com um negócio batia em você, entendeu? Acorda. Sofrimento, cara, para poder. Ainda mais ultrapassando o limite, que é zica também, entendeu? Porque é um curso, sabe? Cursos caríssimos, né? Que participava muito gerente de banco, executivo de multinacionais, cursos que custavam um absurdo. O curso começava muitas vezes 9 horas da manhã, terminava 6 horas da tarde. Você parava só para almoçar, entendeu? Aqui, aqui hoje, na Atleta Natural, nós é mamão com açúcar, costumo dizer, né? Moleza, né? Juliano não aplica essa academia, porque assim, já tive elite que já chegou até a falar, pô, Juliano devia criar um sistema, pelo menos uma vez por mês, para poder preparar o pessoal e etc, etc. Não, aqui quem faz aqui geralmente são quem? Somos nós, né? Tiago faz para a rede dele, mas pouca gente faz mentoria para a própria rede dele, pouca gente faz, entendeu? E a mentoria que nós temos é aquela que o Wagner repete sempre a mesma mentoria em todos os eventos, entendeu? Não tem outra linguagem. E aí é isso aí, entendeu? Sim, com certeza. Por isso que cada vez mais eu dou a dica para vocês. Vocês são líderes, se desenvolvam e aplique treinamento, capacite sua equipe e vamos levar nossa equipe para grandes patamares, né? O desenvolvimento é o segredo para o mundo ficar mais fácil para todo mundo. Ó, a Berenice está comentando dos assuntos bem interessante. Ela está falando que ela gosta bastante dos treinamentos de PNL do rapaz aí. Berenice, continua, faz, você está certinho de fazer. Isso quanto mais você se desenvolver, melhor. Uma dica que eu dou, não é que eu não falo para vocês não fazer treinamento fora, mas é aquilo, tudo que você foca, você expande. Se você treina, por exemplo, eu tenho 1 hora para estudar. Entre eu estudar o livro GoPro, o Método Sem Limites, o negócio do século XXI, ou estudar coaching lá fora, eu vou estudar o multinível, porque eu ganho dinheiro com o multinível. Você vai aprender várias técnicas de coaching, de PNL, vai aprender, mas eu vou dar foco no multinível. Essa dica que eu tenho para vocês. Por quê? Porque eu mesmo já fui um cara disperso no começo. Eu perdi muito tempo estudando o que me ajudou, sim, me ajudou, mas não direcionado. Então, a dica que eu dou para vocês é: vai estudar? Parabéns. Qualquer estudo vai ser ótimo.
Mas de preferência faça estudos direcionados para o marketing de rede. Isso vai fazer você ganhar dinheiro mais rápido. Aí sim, quando você for triplo diamante, imperial diamante, quando você for royal, que você vai ter teoricamente mais tempo. A não sei se você for dono de CD igual eu. Você vai ter mais tempo na sua vida, porque daí o seu trabalho é outro, é liderar líderes. Aí você vai estar apto para quê? Para dar treinamentos mais avançados para líderes. Então, aí, quando você tem que dar treinamentos mais avançados, você precisa ter um repertório maior. Aí é o melhor momento para vocês. Aí é o melhor momento para vocês fazer o quê? Estudar, fazer um curso de PNL Practitioner, fazer um coach avançado. Aí sim, esse é o momento para você fazer um baita curso. Essa é a dica que eu tenho para vocês. Porque às vezes você tem uma hora só para estudar e pega essa hora e estuda algo muito amplo, não direcionado para que você precise de resultado para já. Isso eu escutei, na verdade, gente. Eu estou falando hoje como propriedade de um tipo de diamante, mas isso eu escutei de um cara que na época ele era Imperial True Stars da empresa que eu trabalhei. O Imperial True Star, gente, o cara movimentava por mês para a empresa. Ele movimentava por mês para a empresa 7 milhões de reais por mês para a empresa. 7 milhões por mês. E ele mesmo falou isso. Ele falou: Meu, eu vejo os diamantes aqui, ó, os esmeralda, os caras querendo estudar um monte de coisa que a gente está estudando, querendo ser igual a gente. Gente, quando a gente tinha o PIN desses caras, a gente parecia um cavalo na rua trabalhando, lista, convite, plano, acompanhamento, fechamento e tome venda. Aí era aquilo, a gente só estudava isso. Era livro GoPro, era livro o básico, o negócio do século XXI, era só isso, o básico. Para quê? Para a gente construir resultado. Construir um resultado, a gente teve que começar a liderar líder. Aí a gente teve que se desenvolver e teve que fazer estudos maiores. Então, se ele falou, eu copiei e colei. Na época, opa, peraí que eu tô desviando muito do meu foco. Pera, deixa eu começar a focar aqui. É porque assim, viu, Thiago, a parte de líder, de ser líder, de crescer dentro do negócio, depende muito da constância, da resiliência. É, Você vê que muita gente chega numa empresa, ele obtém resultado rápido, muitas vezes o cara já vem com uma bagagem muito grande. É diferente daquele cara que está construindo. Você vê, cada pessoa tem um resultado. Não é porque o cara não está fazendo, todo mundo está fazendo. É um negócio que, assim, é estranho, muitas vezes é estranho, porque, assim, às vezes você conhece pessoas com um grande potencial, muitas vezes, eu mesmo sou um cara, acho que eu não ponho expectativa mais em ninguém, cara, eu fui muito decepcionado com pessoas que eu tinha expectativa que, poxa, vai dar um resultado, vai explodir um trabalho, não. A pessoa é mais fria do que tudo na vida, entendeu? Então, assim, a crença era parte de você e aquele diamante que você garimpa, mano, vou te falar sério pra você cava buraco no chão igual a tatu pra poder achar ele, entendeu? E não é fácil, cara. Quando vem, vamos focar junto, dividir as ideias junto, fazer o cara acreditar que é aquilo mesmo, porque muitos desistem no meio do caminho, né? Até o cara acreditar que ele pode obter resultado, que ele pode pegar a essência e tal. Ixi, você passa por tanto perrengue com ele para poder começar a atingir os objetivos dele. E muitas vezes a pessoa que chega, ela não tem a mesma convicção sua, não tem o seu mesmo objetivo e acaba desistindo no meio da caminhada, entendeu? Aí você se acha o quê? Sozinho novamente. Quantas pessoas, quantos líderes a gente não tem hoje que vem batalhando aí, sabe? É, ali, sabe, garimpando, garimpando, e a coisa não aparece, cara. Claro, você não pode desistir que uma hora vai aparecer aquela pessoa que vai fazer a diferença junto com você. Nós temos uma história aí que todo mundo sabe, que ele fala sempre, a história do Juliano, né? E ele conta, né, que agradece muito a dona Rai lá, né, que foi através de uma pessoa que ela indicou, que essa pessoa em Manaus mudou a vida deles. É uma pessoa. Então, o conselho que eu tenho para dizer é que ninguém nunca desista. Se hoje você acha sozinho, tá difícil, que é uma palavra que muitas vezes a gente não, nem deve colocar, mas passa por isso, não tem como. Tenha calma, tenha paciência, que a perseverança, a resiliência e a vontade de você chegar lá vai acontecer, entendeu? Vai acontecer, entendeu? Isso aí não tenho dúvida que
que não aconteça. Acontece sim, pode ter certeza. Não demora, não importa o tempo. Não importa o tempo, mas todo mundo vai chegar lá. Entendeu? Isso aí é fato. Sabe, quanto tempo você tá no mercado? Muito tempo, já passou por cada coisa, só você sabe, entendeu? Eu não sou desse mercado, infelizmente não. Estou conhecendo agora, né? Entendeu? Mas eu vejo nas pessoas a força de vontade de decolar, de crescer, mas tem essa deficiência, né? Hoje o mercado está muito saturado e quando um lead que já é do mercado, que já fez história do mercado, ele nunca vem com a pessoa que está iniciando. Ele vem com os nomes que são conhecidos, entendeu? Sim, sim. Mas Que também é já isso. havia acontecer de vir com um cara pequeno. Como acontece? Quando ele tem um conhecimento daquela pessoa, ele tem amizade com aquela pessoa, ele pode acabar vindo. Só É, nesse caso. Na pode maioria dos acontecer casos que ele também. está procurando no mercado, ele vem com um peixe grande. Sim, exatamente. Porque você sabe, esses caras, quando eles vêm querendo, você sabe, né? É, apoio ali para se encostar, entendeu? Alguém a ajudar. E assim o negócio funciona dessa forma, né? Então, é gostoso o que nós estamos fazendo? Sim, estamos construindo algo para que mais tarde tenhamos histórias para contar. Eu não conhecia esse mercado, infelizmente não. Tenho gostado bastante, não vou negar. E acredito que daqui para frente, se amanhã mais tarde a Atlética Natural disser assim, ó, hoje a gente encerra o ciclo aqui de empresa, eu procuro outra, cara, que tá, tô gostando. Eu já gostava de gente, né? E agora eu tô gostando mais das pessoas ainda, entendeu? Aprendi a conviver com o sim, com o não, né? Entendeu? Porque isso também faz parte, né? Quando o cara às vezes fala não pra mim, eu falo, pô, ele não sabe o que tá falando, o que tá fazendo, né? Tá perdendo a oportunidade, etc, etc, né? Pula pra outro, vamos que vamos, né? Amanhã mais tarde aquela pessoa fala, pô, cara, parabéns, a gente escuta, parabéns, você é persistente, você não desiste. Eu falei, não, mano, como eu vou desistir de uma coisa que eu sei que lá na frente eu vou obter resultado? Entendeu? Desistir já está. Porque você não tem muita coisa a perder. Agora, se você desistir, você perdeu tudo, entendeu? Viu, Lima? O que você está falando aí é mais ou menos que a gente estava falando de curso de PNL, da pessoas fazer cursos, e na verdade a maioria deles a gente só deveria entender isso, de não desistir, porque, gente, eu cadastro com muita facilidade mesmo. Mas por que que eu cadastro com muita facilidade? As pessoas que estão começando aqui, é bom elas saberem disso. Eu cadastro com muita facilidade, acho que é porque assim. Foi tão difícil para mim conseguir cadastrar alguém, gente, quando eu conheci o marketing multinível, mas tão difícil. Eu achava tão complicado. Eu acho que eu demorei assim, sabe, a palavra supervisora, que é bem menos em marketing do que você pode pensar em diamante, eu demorei 2 anos para conseguir ser uma supervisora. Eu demorei tanto tempo para conseguir falar com alguém, eu não tinha nunca cadastrado um parente, falado com um parente. Eu passei anos fazendo marketing só vendendo, porque eu achava aquilo maravilhoso, mas eu achava que ninguém ia ter a compreensão que eu tinha de que aquilo era maravilhoso. Só que assim, eu não desisti por eu achar tão maravilhoso. E eu fui indo, e ao longo desses anos todos eu fui fazendo marketing, então hoje eu acho assim, é maravilhoso para mim, é maravilhoso para todo mundo. Nem todo mundo vai ser engenheiro, nem todo mundo vai ser sapateiro, nem todo mundo vai ser sorveteiro, mas e nem todo mundo vai fazer marketing, mas é um trabalho maravilhoso e qualquer pessoa se encaixa no marketing. E simplesmente aí nós temos tudo isso do marketing multinível, para mim, é a melhor profissão do planeta, o melhor negócio do planeta, né? E eu já tive mais de 23 negócios, sei o que eu estou falando, por isso que toda vez que eu fecho um negócio, eu volto para o marketing multinível. A gente achou a Atlântica. Então, quem é novo hoje, quem não conhece, assim, pensa isso, gente. Eu demorei, de repente, sabe, acho que 27 anos para achar a empresa extraordinária, maravilhosa, mas eu só estou aqui porque eu não desisti, porque eu continuei. E não importa o Sim, curso que você fizer, o livro que você fizer, se você desistir, não vai adiantar nada. Você tem que continuar. sim, claro. Exatamente. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas não conquistam porque elas desistem antes da hora. Existe, por exemplo, existe pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade, e é muito da experiência do que a pessoa já chegou no negócio. Por exemplo, quando eu cheguei no multinível, eu também tive dificuldade de cadastrar. Eu tive meus primeiros 2 meses muita dificuldade de cadastrar pessoas, porque eu tentei fazer do meu jeito.
Depois que eu aprendi, em 8 meses eu bati diamante. Muitas pessoas na época falavam, nossa, foi um baita resultado. Eu já vi muitas pessoas bater diamante muito mais rápido do que 8 meses. Mas para um novato eu bati com 8 meses, falaram que foi sensacional. Só que assim, eu já tinha uma bagagem, uma experiência de ser gerente de joalheria. Quanto tempo na área de vendas que eu já tinha? Tinha bastante tempo. Então eu já era um líder. Para mim foi mais fácil. Liderar pessoas para mim foi mais fácil. Agora, para outros é mais difícil. E tá tudo bem, tá tudo certo. A questão é que cada um tem seu tempo. A gente precisa entender. Ó. A Rosana colocou aqui, ó. Eu estou tendo dificuldade para cadastrar pessoas. Estou me saindo bem com as vendas. Uma dica, Rosana, cai de cabeça nos livros de multinível. Livro GoPro, Método Sem Limites, o Como Se Tornar o Campeão de Vendas, livro O Básico, o Negócio do Século XXI, que vai te dar uma crença enorme no negócio e também vai te dar um poder argumentativo sobre o marketing multinível. Então, você ler esses livros vai te ajudar a ter um conhecimento vasto sobre o mercado. E quem tem conhecimento tem convicção. Às vezes você não está fechando as pessoas por falta, por exemplo, era o meu caso, por falta de convicção. Eu entrei no negócio por entrar, eu queria vender e ganhar um dinheiro a mais e tudo mais. Eu não entrei no marketing multinível pensando que era um negócio. Por isso que eu tinha dificuldade para cadastrar. A minha crença no negócio era baixa. Ah, vai que dá certo. Eu falava do jeito, ah, vai que dá certo. Hoje já é diferente. Hoje, quando eu falo com a pessoa, eu falo, cara, isso aqui é uma profissão, existe mais de 70 anos no mundo. Esse negócio aqui movimenta bilhões do PIB de países muito fortes, de países muito mais evoluídos que o Brasil. Essa tendência está vindo para cá. Se você não fizer parte do negócio desse, você vai ficar de fora e você vai perder uma das melhores oportunidades de construir fortuna da sua vida. Então, nós estamos no melhor negócio do mundo. Aproveita, decola nesse barco aqui. Vamos acelerar os nossos conhecimentos, estuda, se capacita, se desenvolve, que o que há de melhor dessa terra está para você. Então, essa convicção que eu tenho hoje, por quê? Muito tempo envolvido com o negócio. Treinamentos vai te ajudar, seminários, Rosana, não perca. Não perca nenhum seminário, nenhum evento presencial, porque o presencial, ele mexe, sim, com o seu conhecimento, sim, mas ele mexe com algo que é até mais forte do que o conhecimento, que é a sua energia, né? A energia que você tem sobre o negócio, o que você pegou do negócio. Quando você está energizado, você desenvolve num outro patamar. Às vezes você faz tudo errado, mas mesmo assim a energia sua é tão forte, é tão atrativa que o pessoal cadastra. Eu vou falar um negócio para você, Rosana. Eu já vi muitas pessoas com conhecimento terrível sobre o multinível, sobre a Atlântica, ela sentar com a pessoa, eu tá lá acompanhando, vou lá para ajudar. A própria pessoa com conhecimento terrível fechar a outra, e o caraca, fechou falando tudo errado. Mas por que que fechou? Porque a pessoa, por mais que ela tá falando tudo errado, ela não tá nem aí. Ela tá feliz, tá contente, tá numa energia boa, a outra pessoa, pô, quero fazer parte disso aí. As pessoas sentem. E o que é bom? Eu poderia falar para essa pessoa o seguinte: ô fulano, ó, vou te dar um feedback, você conseguiu, mas você é ruim. Se eu tivesse falado isso, eu ia minar a crença da pessoa. Eu não falei que ela era ruim. Não falei. Por quê? Porque a crença dela estava tão boa que ela ia cadastrar um monte de gente daquele jeito. O que que eu fiz? Eu falei, cara, você está indo muito bem. E esse fechamento agora foi top. Deixa eu só te falar uma coisa. A gente pode melhorar ainda mais, fazer alguns ajustezinhos aqui, ó. Aqui, ali, tem umas coisinhas, mas tá top, cara. Arrebenta. Vai e vença. E aí foi. Até hoje o pessoal tá com a gente aí, tá indo bem. Mas o que eu quero dizer com isso? É que às vezes a nossa crença limita a nossa convicção na fala, que tem a ver com o treinamento de hoje, a nossa descrença, né, do mercado por falta de conhecimento faz a gente falar baixinho, faz a gente falar sem convicção, faz a gente querer mostrar menos plano. Tem pessoas que às vezes não cadastram e você vai pegar, por exemplo, eu era o caso. Eu, quando entrei no multinível, eu fiquei 2 meses para cadastrar a primeira pessoa. Só que aí, olha que loucura. Tiago, você mostrou quantos planos em 2 meses? 7. Só 7. Gente, é muito pouco. Por que que eu não tinha cadastrado ninguém?
Todo mundo fala, mostra pelo menos 10 planos. Eu tinha mostrado 10 planos? Não. Olha que loucura. Meu 8º plano eu cadastrei. Depois, a primeira pessoa que eu não fazia acompanhamento, depois eu fui para um treinamento, o treinamento falou que eu tinha que fazer acompanhamento. A primeira pessoa, eu voltei a acompanhar, eu cadastrei. Então, já tinha, ó, o mesmo cara que com 7 planos não tinha cadastrado ninguém, era o mesmo cara que com 8 planos já tinha cadastrado 2. Aí eu tava grandão já, né? Pô, sou bom, hein? Agora eu vi que eu sou bom pro negócio. No meu 9º plano, eu cadastrei a pessoa. Aí eu fiquei me achando a última bolacha do pacote. 9, 9 planos e 3 cadastros. A 10ª não cadastrou. Passou 8 meses de negócio, 8. A segunda pessoa que eu mostrei o plano cadastrou. Olha que loucura. Então, a primeira e a segunda pessoa que eu mostrei o plano cadastrou. Só que uma, 2 meses depois, a outra, 8 meses depois. Mas tudo porque eu, de verdade, sendo assim, falando linguagem, eu era ruim. Por isso que eu não cadastrei de cara. Eu não sabia muito falar do negócio, fui falando, mas eu tinha uma coisa boa. Eu fazia, eu saí fazendo. Eu saía fazendo. Essa era a minha vantagem. Porque quem faz vai aprendendo, onde você está errando, onde você está acertando, sai fazendo. Talvez você está falando assim, ah, estou com 5 meses, estou com dificuldade para cadastrar, mas uma dica, Rosana, com quantas pessoas você já falou? Quantos planos você mostrou? Nem precisa falar aqui. Se não foi no mínimo 10, não tem nenhum problema com você. Se foi 10 planos, aí talvez tenha um problema com você, que é com problema de acompanhamento. Você está acompanhando errado. Não é nem o seu plano. Pode ser o método que você mostra o plano, mas a maior probabilidade é o acompanhamento. Uma coisa que eu aprendi depois de um tempo. A maioria das pessoas fecham ou não fecham por acompanhamento. O maior segredo está no acompanhamento. Não é nem o plano que você mostra, mas é o depois. Você fala assim, ó, vai ter uma live da empresa hoje. Olha, o produto da empresa teve um feedback positivo de um cliente aqui. Quer testar um produto nosso? Testa um produto nosso. Então, essa é a questão. Avalia isso. Quantos planos você mostrou? No mínimo 10. E acompanha as pessoas. Cadencia as pessoas no mínimo de 3, de 3 a 4 posições. Se você mostrar 10 planos, colocar as pessoas em acompanhamento de 3 a 4 posições, é certeza aí que, no mínimo, se você for muito ruim, você cadastra 2 pessoas. Muito ruim. Muito ruim. Então, se você usar os números a seu favor, com certeza você vai cadastrar muitas pessoas. Acredito que eu ampliei aí, sua visão sobre o negócio. Você está no melhor negócio do mundo, Rosana. É que o multinível, vou até passar para vocês o que é o multinível. O multinível é você estar numa pista asfaltada, linda, maravilhosa, e tem um carro ali dentro. É a Ferrari. Você está dentro de uma Ferrari. O maior problema é o seguinte: às vezes a gente entra na Ferrari, mas a gente não é um bom piloto ainda. Aí a gente pode ir lento. Ou a gente pode entrar dentro da Ferrari e a gente nem sabe pilotar. Aí não adianta ter uma Ferrari. Por isso tem os treinamentos, tem capacitação, desenvolvimento, e vocês estão de parabéns que estão aqui hoje aprendendo a guiar a Ferrari que vocês têm na mão, né? Então é isso. Uma hora só a Ferrari vai. A questão é a gente aprender a pilotar ela, só isso. Vitão, conhece essa camisa aí, hein, Vitão? Essa camiseta é linda, hein? Eu tinha essa e tinha a outra. Lembra, Wagner, dessa camiseta? Do Vitor, ó. Vitor Augusto, ó. Fizeram um company. Da antiga empresa que eu trabalhei, essa daí. Conheci o Vitão lá, ó. Essa camiseta era bonita demais. Só que depois que eu entrei na Atlântica, eu fiquei com dó de jogar fora. Passou um tempo, eu doei. Falei, não quero mais não. Não quero mais nem lembrar de nada. Vamos seguir a vida. Senão eu fico lembrando ainda das coisas boas da antiga empresa aqui e não foco. Mas não estou falando para você mandar a sua embora, não, porque ela é linda. Não é temporário, é só até eu comprar mais. Só até eu comprar mais camisa da Atlântica. Não, para você ir jogar bola e ir para um lugar é top. Eu tenho uma que eu comprei que tinha no ponto de distribuição, que era GG. Eu acabei dando para um tio meu. Toda vez que ele vai jogar bola, ele vai com ela. Aí ele tira a foto, posta nos grupos da família. Eu falo, cara, eu tô trabalhando em outra empresa agora, pô. Você não pode mais andar com essa camiseta, não. Ele, mas a empresa existe? É concorrente sua? Eu, não. Ele falou, então eu vou usar.
Deixa ele rir. A empresa existe? É concorrente sua? Não, então posso usar, se não te atrapalha. Pequenininho, sabe que o pesadelo é o pesadelo. Galera, 23h53, eu finalizei a minha parte. Eu acho que o treinamento hoje foi muito produtivo. Tem muita gente com a cabecinha aí saindo fumaça, muita informação top que eu acho que não é de um dia para o outro que vai digerir. A dica da noite é: leia esse livro, Como se tornar um campeão de vendas. Vai te tornar um profissional de marketing de rede de excelência. Vai por mim, pode confiar. Talvez vocês conhecem. O cara que me indicou esse livro, que falou, meu, você tem que ler, eu estava num seminário enorme, o seminário tinha 5.000 pessoas nesse seminário, mas o cara que me indicou a ler esse livro se chama Lucas Battistoni. Vocês já ouviram falar desse cara? Lucas Battistoni? Ele é o atual número 1 da empresa do Solzinho lá. Foi ele que indicou ler esse livro. Foi engraçada a explicação dele. Ele falou, gente, existe um livro fininho assim, ó, com a capa horrorosa. Sem vergonha o livro de você. Aí você começa a ler, o conteúdo é tão absurdo, é tão fantástico. Você começa a ler, começa a se apaixonar, se apaixonar, se apaixonar. Meu, o livro é fantástico, todo mundo tem que ler. Ah, no outro dia eu comprei. Foi bom, se o Battistoni falou, e eu já queria estudar PNL. E tem PNLs aplicadas para o multinível. Eu falei, tô dentro, eu quero para agora esse livro, para agora. Onde eu compro? No outro dia eu comprei. Então, fica a dica, tá? Para quem não sabe quem é Battistoni, vou falar um negócio para você. Lucas Battistoni é o nome da empresa. Não acredito que o resultado dele deve gerar um faturamento de 50 milhões por mês. 50 milhões por mês. Ele tem rede no Brasil, no México, na Bolívia, no Peru, no Equador, na Argentina. É só esse cara. Então, bora ler, né? Galera, finalizando. Abrir o vídeo. Abram. A gente fazer aquele vídeo. Tem alguém com áudio ligado aí? Microfonia, pessoal. Tá dando microfone. Deixa eu ver se a pessoa desligou. Não, eu vou dar um mute. Pronto, agora eu desliguei. Desliguei de todo mundo ao mesmo tempo. Então, galera, por gentileza, abram seus vídeos. Oi, Val. A Val tá aí com a gente o treinamento inteiro. A Val lá do Pará. Começou há pouco tempo. O pedido dela foi desafiador. Essa manhã é uma guerreira, hein? O pedido dela demorou mais de um mês para chegar, gente. E olha que loucura. Eu poderia enviar daqui. Vocês sabem que às vezes eu envio daqui. Eu falei, mas como eu não parar, vai demorar muito tempo. Eu comprei de uma família lá do Pará mesmo, de Belém, para enviar para a cidade dela aqui interior. Então, eu acreditava que no máximo 10 dias chegava. Demorou 30 e poucos dias para chegar. E ela nunca perdeu a esperança. Ela, não, vai chegar, tá tudo certo, Thiago. Tá olhando o rastreio? Tô. Aí chegou, ela falou, já vamos fazer o segundo pedido. A gente fez o segundo pedido hoje. Dessa vez a gente não vai pedir de Belém do Pará. Pedimos de Manaus para ir de uma outra forma. É assim, gente. A pessoa vitoriosa é assim. Não deu certo de um jeito, não tem problema. A gente tenta de outro, né? Mas ali também eu acho que demorou muito porque o correio estava em greve, né? O correio estava com problema, né, Val? Você foi lá, falaram que estava com problema, né? Então é isso, galera. Bora fazer nosso vídeo? Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Tá. Então bora lá. Bora que bora. Fala, galera de todo o Brasil. Estamos aqui ao vivo com a nossa Academia de Diamantes. A galera top está aqui com a gente. E essa galera top quer deixar um recado para vocês. Porque Ozônio é... Vida! E nós somos Atlântico. Natural. Vem. Pra cima! Gostei. A microfonia agora ficou legal.
Top. Galera, gratidão. Vocês mais um domingão. Parabéns para todos que estão conectados, se capacitando. Vocês tenham uma semana com muito sucesso, muita prosperidade, muitos negócios. Uma semana de paz e que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Boa noite. Valeu. Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Beijão para todos aí. Abraço. Abraço.